Beleza, galera? Muito boa noite. Adriano aqui da Sala do Game. Amanhã nós teremos a decisão de taxa de juros do dólar canadense, tá? A partir das 11 horas da manhã e ao meio-dia tem declaração da taxa de juros. Então, como já foram postados 2 vídeos em relação ao dólar canadense, vocês podem procurar depois lá os demais. Então, recapitulando aqui, no anterior, desses anteriores, a gente pegou todo esse movimento aqui de queda, tá? Então, o mercado vinha essas linhas amarelas são linhas anteriores, tá? Daquelas análises anteriores. Essas vermelhas são das novas. E tem mais algumas linhas aqui que vocês vão ver que essas azuis também aqui são das... fui rever lá, elas são anteriores. Eu quis trazer como referência, tá? Então, assim... Então, naquele momento, a gente tinha uma perspectiva de mercado mais alto e as taxas de juros do canadense ia ser mantida, a taxa de juros ia ser mantida. Então, a perspectiva naquele momento era que esse mercado viria para baixo, né? Ele veio, né? Aqui a gente vai passar com calma aqui nesse preço, nesse ativo. Especificamente falando de Forex, no par de moeda dólar canadense, dólar americano versus dólar canadense. Então, aqui, onde está essa seta aqui, saiu o dado econômico, né? Manutenção da taxa de juros. Esse mercado, ele veio em queda, tá? A gente pode reparar aqui, depois disso ele deu ficou quieto aqui, né? Um bom tempo quieto aqui, lateral. Voltou a cair. Vou trocar a cor disso daqui. Esse vídeo aqui, eu geralmente faço a edição, tá? Voltou a cair. Voltou a ficar lateral, tá? Aqui foi quando eu comecei agora a lançar essas novas linhas aqui. Foi uma linha de suporte. Essa linha que está aparecendo vermelha aqui para vocês. Foi uma linha de suporte aqui. Teve mais um suporte aqui e buscou mais uma região de suporte aqui, tá? Então, desde a divulgação da taxa de juros aqui, esse mercado ele veio buscando regiões mais baixas, tá? Então, continuando aqui, novamente, rompimento do suporte, ele veio, buscou uma região aqui, esse aqui, se não me engano, deixa eu só apagar aqui, eu acho que a gente está considerando uma resistência lá na frente. Suporte, rompimento, isso mesmo. Então, aqui, ele formou uma região de resistência a partir deste ponto aqui, tá? Vamos trocar a cor aqui, vamos colocar uma cor verde. Aqui ele formou uma região de resistência. Tá? Então ele trabalhou nessa região aqui. Ele veio, buscou uma região mais baixa de suporte. Tá? E esse aqui foi rompido, a gente já posso puxar ele para cá, onde ele fez uma região. Quando a gente fala suporte, não é um preço exato, tá? Uma região média de preço aqui, tá? Uma região aproximada de preço. Continuou fazendo isso, e aqui atrás, aqui, ó, onde foi uma região de suporte aqui, rompeu, voltou a buscar resistência, aqui ele se transformou novamente numa região de suporte, tá? De resistência, perdão. A resistência veio um pouco mais para baixo aqui, ó, tá? E ele continuou. Essa linha que tá mexendo aqui, galera, é o preço que o mercado tá aberto, tá? Então, ele veio continuando trabalhando nessas regiões aqui, tá? Fazendo nova região de suporte, tá? Essa região virou uma região média de preço, pode ver que ele tem um suporte mais fundo e uma resistência aqui um pouco mais alta, e o preço está trabalhando aqui dentro, tá? O preço atual trabalhando aqui dentro. Ali para frente a gente vai ver se ele saiu ou não dessa região. Mas veja que ele está confortável aqui dentro dessa região, tá? Então, ele está dentro de uma faixa de preço de indecisão, tá? Aqui, em tese, aqui não é o melhor local para entrar em operação. Nós estamos no gráfico de 1 hora, tá? Não é o melhor local para entrar numa operação de day trade, porque daqui desse ponto ele tanto pode buscar lá quanto buscar aqui. Lógico, isso aqui para quem opera curto, lá, seus 300, 200 pontos, ainda você consegue pegar. Eu digo que é mais difícil pelo seguinte, você tem uma região de resistência aqui, uma região de suporte aqui, onde, em tese, os melhores pontos para entrada são aqui,
para uma venda e aqui para uma compra, né? Porque a gente tende a deixar o nosso loss melhor protegido aqui. Isso evita de levar loss? Não, mas você tem um pouco mais de proteção. Então, assim, lendo os dados econômicos, as notícias do Banco Central canadense, o que eu pude perceber lá é que eles têm uma faixa vão trabalhar uma faixa de inflação entre 1% e 3%, tá? Enquanto essa inflação estiver controlada ali, eles não têm por que aumentar a taxa de juros. A inflação aí aumentar, e ela está em 3, por mais que esteja em 3,4 agora, ela não tem a tendência a passar desse limite, porque os dados do IPC anteriores, desde o ano passado, julgando os 12 meses, eles trouxeram uma média alta em todos os produtos dentro do Canadá, combustível, alimentação, tudo teve uma alta. Se teve uma alta, naturalmente as pessoas não vão gastar mais com isso, tá? E se isso tivesse um valor mais baixo, tivesse mais fácil, mais acessível, aumentaria a demanda, manteria o valor, o dinheiro no mercado, uma quantidade maior, isso traria inflação. Então, em tese, eles teriam que aumentar a taxa de juros para controlar. Como isso não tem a perspectiva de ocorrer, para mim, essa taxa de juros vai ser mantida, tá? E por ela estar numa região de alta neste último período que a gente está vendo aqui, tá? Por ela estar nessa região de alta, a minha perspectiva, a minha expectativa, na verdade, é que esse ativo venha dar uma venda, tá? Venha dar uma venda aqui. Lembrando que uma das decisões aqui, ele desceu 883 pontos, tá? A gente já mede a outra ali também para ver. Então, nós temos aqui, essa região aqui, tá? Essa região para mim aqui, ela tende a ser um ponto bom para venda, tá? Então, aqui nós temos mais de 1.000 pontos aqui desse ativo até esse fundo aqui, tá? Então, assim, como nós estamos falando aqui hoje, dia 8 de junho, às 21 horas e 3 minutos, nós temos 12 horas para chegar até a cidade econômica, então a minha expectativa é que ele chegue nessa região aqui, né? Nessa região aqui de resistência. Lembrando que nós temos esse espaço aqui em cima também, que aqui foi resistência lá atrás, essa aqui é a mais recente. E eu chegando dessa posição aqui e vendo que o preço está sofrendo para passar aqui, a minha perspectiva começa a ficar mais claro um pouco para entrar em posições de venda, tá? E como eu sempre digo para vocês aqui, essa é uma operação, além, como todas as outras, são operações de risco no day trade, que envolve o nosso dinheiro, nosso próprio capital. Aqui envolve um pouco mais de risco, tá? Por que isso? Porque nós temos, pode ser um período de alta volatilidade, e isso faz com que ordens sejam puladas, stops sejam pulados, tanto de gain quanto de loss, ocorre esse risco é muito maior, tá? Então, o conselho, se vocês, as corretoras tendem a terem mais de uma conta, você pode ter uma conta exclusiva para fazer essa operação, tá? Então, para você não comprometer seu capital. Mas isso vai variar de corretora para corretora. Leiam lá, bem lá os regulamentos, as regras internas delas e o que vocês podem fazer, tá? Mas a princípio, sempre mantenham, a princípio não, mas sempre mantenham como regra o cuidado nas operações, tá? Então, repetindo aqui, eu acredito que esse mercado venha buscar essa região aqui, tá? E eu vou esperar uma venda nesse ponto aqui, né? Hoje, olhando hoje, né? Essa é a minha perspectiva. Vamos esperar esse mercado chegar nesse momento, nesse ponto aqui amanhã. Quando ele chegar aqui, dependendo do que for, a gente pode até mudar a visão. Mas, a princípio, eu vejo um mercado de baixa para ele, tá? E se a gente colocar aqui no gráfico, no time frame diário, você pode ver que ele está numa região de fundo. Vocês podem perguntar assim, mas está numa região de fundo, ele não pode subir? Pode subir, pode fazer o que ele bem entender. Mas dentro do que eu estou vendo aqui, ele vai vir buscar regiões mais baixas ainda, tá? Esse é meu ponto de vista. Mas de vista. Mas o dólar está mais forte, pode levar esse canadense para cima. Até pode, mas quando se trata de tomada de decisão de taxa de juros, muitas vezes a força do outro par, da outra moeda, não interfere tanto, tá? É uma coisa mais pontual. Ele pode até subir novamente, mas esse movimento aqui ele pode ser considerado, tá? Se você olhar bem aqui, nós temos
a resistência e temos o suporte que a gente está falando aqui, ó. Esses dois pontos, aqui, tá? E aqui. Então, essa região aqui, ele está trabalhando há algum tempo. Um gráfico diário, nós temos cada candle que é um dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dias. Praticamente um mês nessa região aqui, ó. Tá? Então, é considerável, tá? Vale a pena considerar bem essa situação aqui. Tá? Vamos aproveitar aqui o que eu quero ver quanto foi essa queda anterior aqui. Tá nessa linha azul aqui. Vamos pegar um gráfico de 30 minutos, que é o mais comum para todo mundo. Um candle só, 400 pontos. 500 pontos praticamente. Praticamente. Perdão. Gráfico de 1 hora deu 1.500. No gráfico de 30 minutos, o candle de 30 minutos, o candle do dado econômico aqui, às 17 horas, ele teve aqui uma queda de 1.400 pontos, tá? Gráfico de 30 minutos. Então, imagina que é arriscado, lógico, você entrar numa operação dessa aqui, ó. Se você entra antes da operação, que é uma coisa que vai acontecer somente se esse preço lá na frente estiver chegando perto aqui, depois eu vou te explicar, você teria pego uma queda dessa aqui. É lógico, quem acompanha o movimento lembra que esse movimento ele não veio assim de uma vez só, tá? Ele não veio caindo, chegou aqui e parou. Não. Ele vem e vai fazendo esses movimentos aqui, ó. Tá? Vai fazendo esses movimentos. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até a hora que para o movimento aqui, tá? Então, assim, entrou numa operação, deu o teu gain, não se afobe a entrar de novo. Espere esse mercado voltar, fazer um movimento dele que assim, até que ele vai demonstrar uma tendência que vai continuar esse movimento, tá? Daí você entra de novo. Sugestão. Eu trabalho da seguinte forma. Nessa primeira operação, eu preparo o meu melhor lote, tá? Vou trabalhar com o meu melhor lote. Ou vai ser, eu trabalho vou com um lote aqui inteiro. Exemplo. Beleza, entrei e peguei alguém aqui. Quero entrar de novo, eu vou reduzir esse lote aqui, um exemplo só, tá? Lá para 0,10. Vamos lá, 0,10. Tá? Por quê? Eu já tive um gain cheio aqui, um gain bom, considerável, com um lote em torno de $500 aqui. Eu já tive esse gain aqui, então por que eu vou devolver esse dinheiro para o mercado? Né? Eu já sugeriria, bateu a meta aqui, já sai fora, não fique operando. Mas se você teimar e faz parte do ser humano, insistir, fazer essas coisas, dar continuidade a essas coisas, achando que vai ter vantagem em tudo, reduz o lote aqui, tá? A 1% do lote que você entrou aqui, e daí você entra de novo. Mas você não vai jogar teu loss, não vai colocar teu loss lá em cima. Você vai entrar na operação para teu loss reduzido também, tá? E a sugestão, outra sugestão também, que conforme esse movimento esteja fazendo você na segunda operação, você fique com o dedo no gatilho para sair na mão, tá? Deixa eu apagar isso daqui, isso aqui também, isso aqui. E vamos lá para o final, para nós darmos mais uma olhada aqui numa possível entrada. Tentar repetir aquilo para vocês aqui, como eu falei ali, tá? O que é mais fácil. Então, eu vou avaliar quando esse preço estiver chegando aqui nessa região, tá? Quando ele estiver chegando aqui nessa região, alguns minutos antes, se eu vou entrar antes na operação ou vou esperar essa operação ou esperar o dado sair, tá? Lógico, se ele estiver chegando nessa região aqui embaixo no meio, tá? Se ele estiver nessa região do meio, eu já não vou operar. Aqui eu não vou fazer operação nenhuma. Se ele continuar com o preço até dentro dessa faixa que ele está aqui,
até aqui, eu não vou fazer a operação. Eu vou esperar o dado sair, esperar a movimentação. A declaração vai ser feita 1 hora depois só, tá? E a declaração tende a fazer uma movimentação também. Então, se esse ativo tiver com esses valores nessa região aqui, eu vou esperar o dado econômico sair, tá? Se ele já estiver chegando com... se tiver com valor aqui, nessa região de preço, eu vou esperar o dado econômico sair. Se esse preço estiver chegando aqui já, esse ativo estiver com preço nessa região, eu já posso me posicionar antes nessa operação, tá? Lembrando do risco, é muito mais arriscado. Posso me posicionar antes, esperando uma queda, pelo menos até essa metade aqui, tá? Então, se eu entrar em operação aqui, o meu alvo vai ser isso daqui. E aquilo que eu falei para vocês, ele pode fazer esse movimento aqui, pode vir até passar e voltar. Então, se eu entrar em operação neste ponto aqui, tá? Neste ponto aqui, se o preço chegar aqui, meu alvo vai ser dentro desse retângulo aqui, nesse suporte. Região de 1,2775, tá? Então, amanhã, durante a decisão, se eu tiver com tempo lá, vamos tentar fazer ao vivo também, tá bom? Então, fica aí mais uma dica, mais uma análise aí, até uma próxima. Comentem lá, tá? Entre no site depois também lá, na sala do game, comentem. E se tiverem perguntas também, fiquem à vontade. Eu sei que já me fizeram uma pergunta sobre a análise do Gold e eu estou estudando um pouco mais para poder falar um pouco melhor sobre isso. Beleza, galera? Até mais e até um próximo vídeo aí.